Romanos capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 8. Desde que Jesus iniciou um processo de mudança em meu coração, me deparei com muitas tribulações. Em muitas delas, cheguei a pensar que não iria suportar. Mas era exatamente quando minha tristeza e fraqueza eram expostas diante de Deus em oração, que a resposta vinha em forma de vitória. Hoje entendo o significado de me gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Andar no Espírito deve ser uma experiência diária e ininterrupta. Não significa dizer que nunca mais vamos errar, mas que apesar de nossos erros, como nosso Pai amoroso, Deus está sempre disposto a levantar e fortalecer seus filhos, como está escrito. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. Nesse sentido, percebi que as maiores dificuldades que eu enfrentava não eram externas, mas internas. Que o meu eu precisava ser subjugado, que os meus gostos, apetites, paixões e defeitos herdados e cultivados precisavam da borracha divina. Descobri que Deus era o maior interessado e o único que poderia realizar essa obra e que a minha parte era apenas dizer: eu aceito. Desde então, tenho vivido pela fé um dia de cada vez naquele que prometeu estar comigo todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Essa experiência não exclui dias de desânimo ou provação, mas inclui, até nos dias mais escuros, a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A entrega de Cristo, que morreu a seu tempo pelos ímpios, é a maior prova do caráter de amor de Deus, o mesmo caráter que Ele deseja inscrever em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Conhecer Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, deve resultar em amor para com Deus e de uns para com os outros. Sua terna mão estendida diariamente em nossa direção, a fim de nos abençoar e remir, é a mola propulsora que deve nos constranger a sermos pacificadores. Ao compreender que a vida do meu Salvador é a minha salvação, eu encontro o descanso e a confiança de que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A exemplo de Abraão, Adão também foi um pecador. A diferença é que aquele não pecou à semelhança da transgressão deste, que escolheu transgredir, ainda que com a faculdade de manter-se puro. Pois não herdamos o pecado de Adão, mas a natureza pecaminosa. Percebo que já na primeira carta de Paulo encontramos no Antigo Testamento, seu fundamento no Antigo Testamento. O relato da criação, Romanos capítulo 1, versículos 20 ao 25. Os Salmos, Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 18. O testemunho de Abraão, Romanos capítulo 3. A queda do homem, Romanos capítulo 4, versículos 12 a 21. Foram apresentados por Paulo como relatos reais e como objeto a ser sincera e profundamente estudado. Como quem escava um tesouro enterrado nas várias camadas do solo. Quanto mais escavamos, mais ensinos preciosos encontramos.
Quando Adão e sua mulher perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A tentativa humana de cobrir a nudez do pecado é como tentar cobrir o oceano com um guardanapo, ou seja, é impossível. Mas como Jesus mesmo afirmou, para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Por isso que o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus nos oferece as vestiduras brancas da justiça de Cristo e Ele mesmo nos veste. A obra da salvação é 100% divina. Ao olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2, é Ele quem nos confirma como seus. Portanto, todo aquele que olha para a cruz e se humilha diante do Cordeiro de Deus, sendo justificado pelo seu sangue, será por ele salvo da ira, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, reconciliados com Deus mediante Cristo. Rosana Garcia Barros.